A história do rádio é uma fascinante jornada, né, que abrange mais de um século de inovação e comunicação. Desde as origens modestas, lá no final do século XIX, até a sua transformação na era digital, que a gente está hoje, o rádio desempenhou um papel fundamental na forma como as pessoas se comunicam e se entretêm, né, Natália? É verdade. E para conversar sobre esse importante veículo de comunicação, a gente recebe aqui no estúdio do Antenados o presidente da ONG Com Rádio, Iraildo Mota, e o jornalista Sérgio Olon. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado, Vitor, obrigado, Natália, obrigado, Antenados, obrigado a você, que, é claro, por essa data, esse dia tão especial, né? Datas que são comemoradas, onde a gente faz parte dessa história. E assim, só tenho que agradecer a vocês por esse convite. Rádio Sou Apaixonado. A sua voz! Muito bem, obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui num momento muito especial. 6 meses, um bebê, mas um bebê que já está aí andando a passos largos. Graças a Deus. Né? Então, parabéns pelo programa, estamos aqui à disposição. E olha, eu acho que todo mundo que nasceu ali até os anos 2000 pôde vivenciar o auge das frequências de rádio. Inclusive, o rádio foi de extrema importância, no meu caso, na minha formação do gosto musical, né? E daí a pergunta que eu faço, vamos começar pelo Sérgio, a sua voz. Como é que o rádio influenciou a cultura e a sociedade brasileira ao longo dos anos? Como esse exemplo que eu dei agora. Ô, Natália, a princípio eu quero até falar para você, eu cresci nesse meio, né? Eu cresci no meio do rádio. Um detalhe é que eu venho de berço, né? Meu pai também é radialista, cresci ali naquele meio, já estava ali na parte técnica, participando. E a história que ele costuma contar é de que quando ele estava ali no ar, ele tocando música, eu estava caladinho, pequenininho, né? Mas quando ele apertava o vermelho, abria o microfone, eu já fazia barulho. Ou seja, vem nos acompanhando, né? Mas agora a questão cultural é incrível como até hoje o rádio tem uma influência muito grande. O rádio, desde o princípio, eu tenho uma história que eu costumo contar, que eu peguei já de quem me inspirou, como eu acabei de comentar, o Sérgio Fernandes, foi muito conhecido aqui em Teresina, no Piauí, e ele foi para São Luís. Mas por essa experiência, ele costumava dizer que o rádio, ele salvar vidas. E até hoje, através do rádio, o rádio tem salvado vidas. E as pessoas ele sendo a companhia das pessoas, né? Ou seja, dá para fazer tudo, dá para você tomar um banho, dá para você dirigir ouvindo o rádio e sendo aquela melhor companhia. Então o rádio é fundamental, desde o princípio do tempo, desde o seu início, para passar informação, para trazer a realidade e até outros pontos. Então é fundamental até os dias atuais e ele, ao contrário do que achavam, o rádio continua a evoluir. Ele não diminuiu, ele só cresceu. E olha, eu tenho, estava falando com os bastidores, né, Natália, porque assim, o Sérgio Olon é radialista e o meu primeiro emprego, assim, de fato, a minha primeira atuação como comunicador foi na FM universitária, lá na UF. Eu era um dos repórteres do programa do Sérgio, de uma geração de ouro ali daquela época, de 2016, 2017. E lá era o Universitária Pop, creio que você lembra. Sim, e eu fazia parte ali do Garagem, onde a gente fazia produções, né, ali com matérias com as bandas locais. Sim, sim. Né, então foi um momento de muito aprendizado. E falando em aprendizado, nada melhor do que alguém, né, que é do aprendizado, dali da labuta, que está com os alunos formando, né? E hoje você à frente da Conrádio tem um papel muito fundamental, né, de trazer essa formação de pessoas que, por exemplo, não têm um acesso de fato à universidade como eu tive, né? Hoje a comunicação, se tratando de rádio, ela tem a sua importância e hoje a gente também vê muitos jovens que têm interesse, né, tanto na formação por esse veículo, porque é um veículo que tem apesar de ter tido uma metamorfose muito forte com a internet, ele ainda é muito presente, né, na comunicação. Como é que você avalia nesse sentido? Eu acho que o rádio ele não está no passado, ele está no presente. Porque quando a gente pega uma pesquisa do Cantar Ibope, que diz que 80% da população brasileira escuta rádio, esse é um dado comprovando que o rádio não morreu e nem vai morrer tão cedo. Porque a essência dele é muito forte para mudar a cultura, para se pensar em perspectivas de pautar assuntos que sejam extremamente importantes para a sociedade, dar voz pela velocidade que o rádio tem, dar voz a muitas vozes que são caladas por outras pautas. Então o rádio ele tem uma importância significativa enorme para
produção de conteúdo e para a sociedade. Mas eu acho que, na perspectiva de ensinar comunicadores, a gente precisa avançar muito. Porque com os dados, né, a gente tem 4,6% da publicidade, de todo o bolo publicitário brasileiro é do rádio. Aí, digital, TV, leva uma lavada ali de dinheiro dessa publicidade. Mas o nosso rádio, ele não pode mais se dar o luxo apenas de tocar música. Ele tem que tocar notícia. E esse processo de construção do rádio, né, de fazer um rádio diferente para o tempo atual e para a importância que ele tem, passa por um processo de formação das pessoas. Então a parte central para que a gente tenha um rádio onde ele possa abarcar outras temáticas e fazer com que temas tão relevantes que a gente tem na sociedade possam estar ali presentes para serem discutidos, o processo começa com o comunicador. Se o comunicador não tem em sua essência o desejo, a expressividade, ou não se entende qual é o seu papel no rádio, a gente vai ter uma comunicação que ainda precisa avançar muito. Tá? Hoje a gente tem 72 emissoras de rádio no estado do Piauí. Nossa, bastante. E a gente tem a maioria, Sérgio, dessas emissoras, Natália, tocando música. Quando, na verdade, poderia estar ajudando a comunidade, como o rádio começou. A Rádio Pioneira aqui, por exemplo, ela ensinava as pessoas. Era por onde as pessoas se alfabetizavam. E eu acho que tem um outro tipo de letramento que a gente precisa ter, e o rádio pode proporcionar isso, que é justamente as informações do dia a dia. O rádio, ele está... Serviço, né? O serviço, eu acho que pela velocidade que o rádio tem, a gente precisa ter uma atenção, Natália, muito grande a esse veículo, porque ele ainda tem muito potencial. E aí, de novo, parte de ter bons comunicadores que se entendam enquanto ator social e comunicador profissional, para poder fazer essas pautas chegarem de maneira mais leve e mais profunda na comunidade. Iria daquele pensamento antiquado, né, que se diziam, com a chegada da televisão, a rádio vai acabar, a gente viu que não foi o que aconteceu, e à medida que o tempo passa, surge a necessidade de ir se readequando. Como é que você avalia essa readequação da rádio? Você citou alguns pontos importantes para hoje. Como é que o rádio está em constante transformação, né? Como é que você avalia essa trajetória? Eu acho que a essência do rádio ela não muda. Se você observar as TVs, né, a publicidade, os outros canais de mídia que a gente tem, o jornal impresso, eles, de certa maneira, eles estão vivenciando ali, como é que eu faço para sobreviver? O rádio, ele não muda. Eu costumo dizer, Natália e Vitor, que o rádio, ele acabaria se acabasse a voz das pessoas. Porque o rádio, essencialmente, é áudio. E o áudio, ele é muito essencial, inclusive para uma parcela importante da comunidade, da sociedade, que são pessoas com deficiência visual, que é um amigo mais íntimo da pessoa com deficiência visual. Então, dos veículos de comunicação de massa que a gente tem, o que mais tem se adaptado de maneira muito tranquila, com esse fast food de mídia que a gente tem, é o rádio. Esse programa aqui, ele pode ser transformado em um programa de rádio. Então, ele se adapta tão bem nessa nova era do digital, da inteligência artificial, da era da informação, né, tudo isso que a gente quiser colocar aqui no bolo, mas ele se adapta muito bem, mais do que os outros veículos de comunicação que precisam de muito mais recurso. Fazer um programa de TV é muito diferente de fazer um programa de rádio. Um programa de rádio hoje, se você tiver conteúdo e souber roteirizar, fazer, produzir e tal, você faz com telefone celular. Então, o rádio, ele é fácil, é uma mídia fácil e alcança, de novo, 80% da população do Brasil escuta rádio. E é interessante até falar, ainda por essa experiência e vendo a modificação, que as próprias pessoas, mesmo com a modernidade, mesmo com plataformas, com streaming, as pessoas entram em contato para pedir música. Às vezes, é incrível, né? Às vezes eles consultam o nome. Diferente, né? É a sensação diferente. O interessante é que vem a surpresa, é o fator surpresa. Eles querem ouvir os nomes sendo mencionados no rádio, eles querem dar opinião, e hoje mais do que nunca, o rádio não é apresentado apenas pelo locutor, não é apresentado apenas ali pelo apresentador. Ele é apresentado também pelas pessoas que participam. E esse é o grande diferencial. É a participação e a opinião dessas pessoas que faz com que continuem a sobreviver, né? Eu costumo contar uma história que é o seguinte. Zósimo Tavares, meu querido amigo, um abraço para você. Ele ia para a Rádio Pioneira, editor do Jornal Diário do Povo, que não tem mais, um jornal impresso. E ele ia para a Rádio Pioneira, sabe para quê? Para pegar a pauta.
Porque quando as pessoas interagem com veículos de comunicação, com o rádio, tem muita pauta. O rádio, ele é próximo das comunidades mais necessitadas de várias coisas, de educação, de saúde, de emprego, de uma série de coisas, né? Então o rádio, ele tem essa significância muito importante, mas de novo, eu acho que a gente precisa preparar melhor os nossos comunicadores. Depois de ter formado mais de 3.700 comunicadores em todo o Brasil, eu digo de maneira muito clara que o grande desenvolvedor do rádio tem que ser o comunicador. Então, quando ele não se encontra na sua profissão, quando ele não se articula e não entende o seu papel ali dentro da sociedade, a gente perde a grande potência do rádio. E qual é a grande potência do rádio? É fazer com que as pessoas sejam ouvidas, para depois a gente falar. O bom comunicador e o bom veículo de comunicação é aquele que se sensibiliza, cria canais para poder ouvir a sociedade e a gente mediar. Porque o rádio, ele é um meio de comunicação. Nós, eu, você, Sérgio, todos nós aqui, somos mediadores. E o que está acontecendo na sociedade é o que merece ser dito por nós. E esse filtro, usando a técnica jornalística, ele é fundamental. Mas a parte mais importante desse filtro é nós mesmos. É entender que primeiro a gente precisa se desenvolver como ser humano. Antes do comunicador, eu costumo dizer que vem um ser humano. Quando você tem essa sensibilidade de entender quais são os assuntos que estão ali à sua frente, às vezes você nem enxerga direito, nem vê direito, você perde a grande oportunidade, não só no rádio, mas de fazer uma comunicação que seja muito mais eficiente. Para isso que a escola está ali, né? A escola com rádio, contribuindo com essa possibilidade. Queríamos ter mais tempo, né, para continuar falando, eu porque também, tava tão gostoso a conversa. Para fechar um detalhe, ô Vitor, Natália, é o seguinte, é tão incrível, a coisa é tão incrível, né, que você pode comemorar, primeiro o radialista pode comemorar em 2 datas, né? Oh, Dia do legal. radialista, dia do rádio. Dia 21, né, de setembro, tem se eu não me engano, o dia 4 de novembro, né? E esse seria o dia do radialista. E o dia do rádio também, que foi colocado em 2 datas. Tem o dia 25 de setembro, né? E já tem uma outra data que me foge à memória, que se eu não me engano também remete se eu não me engano, a novembro. Esse outro é também comemorado. Ou seja, você comemora 4 vezes. O radialista comemora 4 vezes. Né? Pois, Sérgio, muito Obrigada. obrigado pela presença. E Iraildo também, foi um bate-papo muito bacana sobre esse veículo que fez e faz parte da vida da gente, da vida das pessoas e você de casa que assiste aqui o Antenados. Muito obrigado, sejam bem-vindos sempre aqui o Antenados, viu? Obrigado, a gente Obrigado que a você. agradece. Obrigado, parabéns.